Vamos então começar o 12º capítulo, Perfeição Moral. As virtudes e os vícios. Nós estamos na questão 893. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária à atração das más tendências. Mas o que há de mais sublime na virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A virtude mais meritória é aquela fundada na caridade mais desinteressada. E aqui nós vamos ver na questão lá na frente, nós ainda vamos ver, na questão 912, quando Kardec pergunta qual é o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal? Abnegar-se de si mesmo. Abnegar-se, abrir mão de si mesmo. É o que ele está colocando aqui. O que há de mais sublime na virtude é o sacrifício do interesse pessoal. Porque qual que é o nosso maior problema? Nós vamos ver aqui na questão 895, mais um pouquinho para frente, nós vamos ver que o nosso maior problema é o interesse pessoal. Quando entra o interesse pessoal, aí a gente enfia o pé na jaca, as máscaras caem, a gente mostra nossas tendências, né? Nossa verdadeira predisposição para realizarmos o bem. Porque normalmente a nossa predisposição para realizar o bem é o que não, até onde não incomode, onde não faça falta e onde não mexa com o nosso interesse pessoal. Por isso que ele diz, mas o que há de mais sublime na virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Sem intenção de aparecer, sem intenção de fama, sem intenção de olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou elevado, iluminado, por isso que eu estou distribuindo cesta básica, distribuindo comida, trabalhando no brechó, arrecadando dinheiro para isto ou para aquilo, mas para que os outros vejam, para que olha como eu sou, né, the best. Aí é que está essa colocação, sem segundas intenções. A gente lembra Jesus quando ele coloca que não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. E a gente precisa lembrar que as duas mãos são da mesma pessoa. Então, quando ele está falando isso, ele está colocando que a gente não se vanglorie, que a minha mão esquerda não vai saber o que a minha mão direita está fazendo, porque o que a mão direita está fazendo é hábito. Faz parte de mim, flui de mim que nem uma água, então eu não percebo. Eu não percebo quantas vezes eu respiro, nem quantas vezes o meu coração bate, porque eu não preciso comandar isso está no automático. Como eu não preciso comandar outras coisas na vida, porque fazem parte do hábito. E o Emmanuel vai dizer que o hábito é uma esteira de reflexo, está lá no Pensamento e Vida. O que ele está colocando? A hora que a gente está fazendo automaticamente, é o hábito, e não está pensando, não está analisando, aquilo flui. Né? Então, quando o fazer o bem é um hábito, aí verdadeiramente é nosso, está fluindo. Então, a minha mão esquerda nem percebe o que a direita está fazendo, justamente por isso, que faz parte do meu normal. Não tem segundas intenções, é o que eles estão colocando aqui. A virtude mais meritória é aquela fundada na caridade mais desinteressado, verdadeira, né? Sem segundas intenções, sem interesse pessoal, seja ele qual for. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que tenham de lutar contra nenhum sentimento contrário. Tem o mesmo mérito que as que têm de lutar contra a sua própria natureza e superá-la?
Só não precisam lutar os que já progrediram. É aquilo que eu estava falando. Aqueles que não precisam lutar contra si, é aqueles que a mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo porque está fluindo. Faz parte deles, já é hábito, já faz parte da índole da pessoa, né? É natural dela. Então, só não precisam lutar os que já progrediram. Lutaram anteriormente e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem tão simples. Para eles, o bem tornou-se um hábito, né? Flui, é natural. Portanto, deve-se honrá-los como a velhos guerreiros que conquistaram suas graduações. Conquistaram o degrau, né? Subiram o degrau. Como vós ainda estáis longe da perfeição, esses exemplos vos assustam pelo contraste, e tanto mais os admirais quanto mais raros são. No entanto, sabei que nos mundos mais adiantados que o vosso, o que entre vós é exceção, lá é regra. Aqui é exceção, a ética, a bondade desinteressada, a fraternidade, a empatia, a benevolência. Aqui é exceção. Nos povos, nos planetas mais adiantados, é a regra. Nos mundos adiantados, o sentimento do bem se encontra por toda parte, de maneira espontânea, porque são mundos habitados apenas por espíritos bons. E uma única má intenção seria uma exceção monstruosa. Eis porque lá os homens são felizes. Porque já se libertaram das suas tendências, da dualidade, né, do bem e do mal, dos instintos que nós trazemos de vidas passadas, preconceitos, já se libertaram de tudo isso, por isso são felizes. E assim será na Terra quando a humanidade for transformada e quando compreender e praticar a caridade em sua verdadeira acepção. Agora é aquela que eu comento muito essa questão 895. Além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? É o interesse pessoal. É o interesse pessoal. É aí que a gente cai. As qualidades morais muitas vezes são como um banho de ouro sobre um objeto de cobre. Perdão. E que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que fazem dele um homem de bem, aos olhos de todos. Porém, essas qualidades, embora representem um progresso, nem sempre suportam certas provas. Às vezes, basta tocar no interesse pessoal para que determinados sentimentos venham à tona. O verdadeiro desinteresse é algo tão raro na Terra que, quando ele se apresenta, é admirado como um fenômeno. Infelizmente, o verdadeiro desinteresse, a ética, a fraternidade, ela é admirada, colocada, né, como nos quatro ventos, porque é uma raridade. É muito difícil de se ver. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Perdão. O apego às coisas materiais é um notório sinal de inferioridade, pois quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que vê o futuro de um ponto mais elevado. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que distribuem seus bens sem real proveito, por não saber empregá-los de maneira razoável. Elas têm algum mérito? Os pródigos, né? Aqueles que dilapidam tudo que têm. Tem o mérito do desinteresse, né? Do desapego. Só esse. Perdão. Tem o mérito
Perdão. Tem o mérito do desinteresse, mas não o do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade, né, que é esbanjar tudo que tem, né, impensada é sempre, no mínimo, uma falta de juízo. A falta de previdência, a falta de parcimônia, de equilíbrio, né, a prodigalidade, né, vamos lembrar a parábola do filho pródigo, aquele que pega os bens com o pai e dilapida tudo, perde tudo, sem pensar no amanhã. É o que ele está colocando aqui. É uma falta de juízo. Da mesma forma que a fortuna não é dada a uns para ser jogada ao vento, também não é dada a outros para ser enterrada num cofre forte. A fortuna, a possibilidade de gerar empregos, de ajudar pessoas, a possibilidade de ganhar dinheiro, ela tem um propósito de aprendizado e de serviço. As pessoas que têm muito dinheiro, as pessoas que têm um empreendedorismo nato, elas montam empresas, elas crescem, elas geram empregos, elas estão aqui no planeta para isso, para desenvolver os seus talentos, ensinar outras pessoas a terem esses talentos e ajudar as pessoas com os talentos que têm. Não podem enterrar esses talentos por preguiça ou por egoísmo, com medo, né, de passar adiante aquilo que tem, de multiplicar aquilo que tem, porque serão cobradas, e muito cobradas. É o que eles estão colocando aqui, é a parábola dos talentos. Quando ele diz que da mesma forma que a fortuna não é dada a uns para ser jogada ao vento, também não é dada a outros para ser enterrada num cofre forte. Trata-se de um depósito do qual terão de prestar contas. É um talento que terão que prestar contas, respondendo por todo o bem que poderiam ter feito. Não é só o mal que fizeram, mas vão responder pelo bem que deixaram de fazer. É a questão 6 do Código Penal da Vida Futura, do item 7 do livro Céu e Inferno, do Kardec. Respondendo por todo o bem que poderiam ter feito e que não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro dado aos que dele não tinham necessidade. Aquele que faz o bem sem visar uma recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em consideração na outra vida e que lá sua posição venha a ser melhor, é repreensível? E esse pensamento prejudica o seu adiantamento? Resposta é curta e grossa. É preciso fazer o bem por caridade, isto é, desinteressadamente. Ponto. Kardec continua na mesma pergunta, porque ele insiste, né? Ele vai cutucando, as perguntas do Kardec são extremamente inteligentes. Ele vai cutucando para tirar o máximo que ele puder de esclarecimento. Na mesma pergunta. No entanto, todos têm o desejo muito natural de progredir para sair do estado penoso desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com este objetivo. Logo, é um mal pensar que pela prática do bem podemos esperar algo melhor do que aquilo que temos na Terra? Certamente não. Olha a resposta, certamente não. Mas aquele que faz o bem sem segundas intenções, pelo simples prazer de agradar a Deus e ao próximo que sofre, já está num certo grau de adiantamento que lhe permitirá chegar à felicidade muito mais depressa que seu irmão, que por mais positivo que seja, faz o bem por raciocínio e não por ardor natural do seu coração. E aqui a gente relembra, né, a questão 894, que a gente viu agora há pouco, né, que, daqueles que fazem o bem espontaneamente, são aqueles que já progrediram. Na mesma pergunta, o Kardec continua. Não há, nesse caso, uma distinção a ser feita entre o bem que se pode fazer ao seu próximo e o cuidado com que se empenha em corrigir seus defeitos? Pressupomos que fazer o bem
com o pensamento de que isso será levado em conta na outra vida é pouco meritório. Mas melhorar-se, vencer as paixões, corrigir o seu caráter com vistas a aproximar-se dos bons espíritos e a elevar-se, é igualmente um sinal de inferioridade? Não, não, eles respondem. Não, não. Por fazer o bem, queremos dizer ser caridoso. Ainda está aqui, fazer o bem entre aspas, né? Por fazer o bem, queremos dizer ser caridoso, né? Na essência da palavra caridade, né? De dar de si mesmo, de se doar. Aquele que calcula o que cada boa ação pode trazer-lhe na vida futura, assim como na vida terrena, age de forma egoísta. Mas não há nenhum egoísmo em melhorar-se com vistas a aproximar-se de Deus, uma vez que esse é o objetivo ao qual todos devem tender. Uma vez que a vida corporal é apenas uma estada temporária no mundo terreno e que o futuro deve ser a nossa principal preocupação, é útil esforçar-se para adquirir conhecimentos científicos que só dizem respeito às coisas e às necessidades materiais? Essa pergunta é muito interessante, porque tem muitas pessoas que dizem, felicidade não é deste mundo, né? A vida verdadeira não é deste mundo. Então, para que aprender matemática, física, medicina, filosofia, ciência, música, arte? Olha a resposta. Sem dúvida. Quando eles perguntam aqui, é útil esforçar-se para adquirir conhecimentos científicos que só dizem respeito às coisas e às necessidades materiais? Sem dúvida. Primeiro, porque isso vos torna capazes de aliviar vossos semelhantes. Nós precisamos aprender tudo, conhecer tudo. Uma, porque o progresso tem que vir no planeta. E a gente, com o progresso científico, nós vamos aliviar as dores do nosso semelhante, aliviar os sofrimentos através do conforto, através do não precisar mais realizar trabalhos pesados. Ninguém mais precisa fazer uma operação sem anestesia. Vamos lembrar que o éter, que foi a primeira anestesia, né, colocada, foi, se eu não me engano, no século XVII, né, que surge. Então, uma cirurgia sem anestesia, arrancar um dente sem anestesia, né, sofrerem dores terríveis e doenças terríveis, sem um tipo de paliativo, sem um analgésico, é um sofrimento muito grande. Então a ciência, ela veio trazer esse conforto e veio trazer esse alívio através do conhecimento. A música, através da evolução da música, as boas músicas trazem alegria para a alma, nos elevam espiritualmente. A arte mexe com a nossa alma, mexe conosco, a verdadeira arte. Então é o que eles estão colocando aqui. É necessário progresso, é necessário desenvolvimento, até porque para a gente sair desse orbe, a gente precisa conhecer tudo que tem nesse orbe, aprender todos os pontos, todas as coisas. Hora que não tiver mais nada nesse planeta a nos ensinar, nada, nem música, nem filosofia, nem química, nem física, nada. Já aprendemos tudo, sabemos tudo, conhecemos tudo. Aí nós podemos mudar de patamar, começar novas lições. Primeiro, porque isso vos torna capazes de aliviar vossos semelhantes. Além disso, vosso espírito irá elevar-se mais rapidamente se já tiver progredido em inteligência. No intervalo entre as encarnações, aprendereis em 1 hora o que na Terra exigiria anos. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem, mais ou menos, para o progresso, porque o espírito perfeito deve saber tudo, e se o progresso deve realizar-se em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam no desenvolvimento do espírito. Aí nós vamos lembrar a questão 132,
onde ele pergunta a necessidade da reencarnação, e aí eles respondem que a reencarnação é necessária, ela é imposta por Deus para o nosso desenvolvimento, para a nossa elevação, para o nosso aprimoramento. E nós vamos ver na questão 230, quando o Kardec pergunta, o espírito progride no estado errante, que ele está falando aqui da gente aprender no plano espiritual, né? Aprender na erraticidade. E eles colocam, pode melhorar muito, sempre segundo a sua vontade e desejo. Mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias adquiridas. Porque aqui eles estão dizendo que nos intervalos entre as encarnações aprendereis em uma hora o que na Terra exigiria anos. Aprender a gente aprende, mas não quer dizer que apreendeu, guardou, colocou dentro de si, verdadeiramente se modificou para colocar em prática. Por isso a reencarnação, que é a prova. Nós vamos provar que verdadeiramente aprendemos, tanto no plano espiritual como aqui, através das reencarnações, verdadeiramente aprendemos e colocamos em prática, por isso a prova. E a prova é só aqui, no mundo de ilusão, na reencarnação, com esquecimento de tudo, onde a gente vai se mostrar exatamente como nós somos. Nenhum conhecimento é inútil, todos contribuem mais ou menos para o progresso, porque o espírito perfeito deve saber tudo. Eu estava falando do espírito perfeito, para a gente chegar à perfeição, chegar para passar para os outros orbes e principalmente para chegar à angelitude, nós precisamos conhecer tudo e saber tudo. É muita infantilidade achar que os espíritos puros, os espíritos elevados, são ingênuos. Eles não são ingênuos, eles são bondosos, caridosos, indulgentes, benevolentes, mas eles conhecem tudo, passaram por tudo, tiveram todos os tipos de aprendizado, passaram por todos os erros que lhes deram aprendizados, por todas as situações. Os espíritos que hoje são espíritos elevados e que cuidam do nosso orbe, por exemplo, que são os prepostos do Cristo, eles passaram por primitivo, por provas e expiações em um universo que não deve nem existir mais. O próprio Cristo, como ele coloca que ele é filho do homem, ou seja, ele passa pela trajetória de aprendizado do átomo ao arcanjo. Ele passa por todas as situações. Por isso que ele se coloca. Ele faz parte, por isso ele é nosso modelo exemplo. Porque se ele não fosse filho do homem, se ele fosse filho de um, sei lá, como algumas religiões colocam, que ele é filho de um espírito diferenciado, que ele foi feito por uma inseminação artificial, um espírito que... Qualquer outra coisa, ele não poderia ser nosso modelo e guia, porque ele seria diferente de nós. Ele é nosso modelo e guia porque ele encarnou, como todo homem encarna, nasceu de um esperma com um óvulo, de um espírito elevadíssimo como José, de um espírito elevadíssimo como Maria, mas de um esperma e de um óvulo, de uma linhagem, a linhagem de Davi, mostrando o progresso dentro do planeta e aonde a gente pode chegar. Por isso que ele diz, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Se ele fosse diferente de nós, a gente não poderia fazer o que ele faz. Ele não é diferente. Nós podemos fazer o que ele fez e ainda mais, porque ele continuou e continua o seu estudo, o seu aprendizado, o seu desenvolvimento. Para mais para frente ser um Cristo de um universo, um Cristo de uma galáxia, ele é o Cristo do nosso planeta. Mas existem os Cristos do universo, os Cristos da galáxia, são espíritos cada vez mais superiores e ele continua a sua trajetória para subir. E nós também vamos continuar a nossa trajetória infinitamente. Por isso que ele diz aqui, quando ele coloca, nenhum conhecimento é inútil, todos
contribui mais ou menos para o progresso, porque o espírito perfeito deve saber tudo. E se o progresso deve se realizar em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam no desenvolvimento do espírito. De 2 homens ricos, um nasceu na fortuna e nunca conheceu a necessidade. O outro deve sua fortuna ao trabalho. Se ambos empregam suas riquezas exclusivamente em sua satisfação pessoal, qual deles é o mais culpado? Interessante a pergunta. Eles respondem: aquele que conheceu os sofrimentos. Ele sabe o que é sofrer, conhece bem a dor que está deixando de aliviar, mas, como geralmente acontece, nem se lembra dela. Então, entre 2 ricos, o que nunca conheceu a pobreza, já nasceu rico, esbanja a fortuna e só usa o dinheiro para as suas alegrias, para satisfazer as suas vontades. E aquele que lutou muito para ter o dinheiro, passou fome, passou sofrimento, sentiu todas as dificuldades. Quando consegue a riqueza, só usa a riqueza para si, para realizar os seus desejos, ele é o mais culpado, porque ele tem o conhecimento, ele não pode alegar ignorância. Vamos lembrar a história do Siddhartha Gautama, né, que é o Buda mais conhecido, que ele foi criado, ele era um príncipe, foi criado como numa redoma de vidro, não deixava ele sair do palácio, não deixava ele ver ninguém doente, não deixava ele ver ninguém velho, para que ele não conhecesse a dor. E quando ele se revolta e foge, que é quando ele vai conhecer o mundo, vai aprender para se transformar, né, para se modificar, realizar toda a sua transformação e atingir estágios superiores de conhecimento e de elevação, ele vai para o mundo conhecer o mundo, encontrar a dor, a morte, o sofrimento, a velhice, a pobreza. Só assim, ajudando o outro, servindo, é que ele pôde melhorar e crescer. É Siddhanta. Ele se transformou no iluminado. A palavra Buda quer dizer o iluminado, o mestre iluminado. Aquele que economiza incessantemente e sem fazer bem a ninguém, tem uma desculpa válida no pensamento de que acumula para deixar mais aos seus herdeiros, é um compromisso com a má consciência. É um compromisso com as más tendências. O avarento, o egoísta. Ele diz, eu estou juntando para os meus herdeiros, eu faço para os meus filhos, eu faço para os meus. Não, ele faz para ele mesmo. Ele quer ver os números crescerem, ele quer ver a fortuna aumentar e ele quer o poder de mando que a fortuna lhe dá. De 2 avarentos, o primeiro se priva do essencial e passa necessidades até morrer sobre o seu tesouro. O segundo só é avarento para com os outros. É pródigo, né? Quer dizer, gasta, dilapida tudo. É pródigo consigo mesmo, enquanto recua diante do menor sacrifício para prestar um serviço útil, para prestar ou fazer algo útil. Nada lhe custa a satisfação dos seus gostos e suas paixões. Peçam-lhe um favor e ele está sempre de má vontade. Se quer viver uma fantasia, ele sempre tem o bastante para realizar. Qual é o mais culpado? E qual se achará em pior situação no mundo dos espíritos? Aquele avarento que, né, lá tio Patinhas, quer ver a fortuna crescer, quer olhar o dinheiro no banco, mas não usufrui desse dinheiro, vive mal, come mal, se veste mal, tem uma vida ruim. Ou aquele que faz só as coisas para ele. Ele é avarento, mas ele realiza os seus sonhos, ele vive bem, mas ele não ajuda, não faz nada para ninguém. É essa a síntese da pergunta do Kardec. Eles respondem: aquele que usufrui, ele é mais egoísta que o avaro. Porque o avaro, o avaro já recebeu uma parte de sua punição. Viver mal, comer mal, passar uma vida de dificuldade, ele já viveu uma parte da punição. Mas aquele que usufrui de tudo só para ele, não ajuda ninguém, esse é o mais culpado, é esse que responderá mais pelo dinheiro que tem em suas mãos.
É repreensível cobiçar a riqueza quando ela é pelo desejo de fazer o bem? O sentimento, sem dúvida, é louvável quando puro. Mas esse desejo é sempre desinteressado? Vamos lembrar 895. Nosso maior problema é o interesse pessoal. Aí ele coloca aqui. Eles respondem aqui. Mas esse desejo é sempre desinteressado? Respondem com uma pergunta, né? Não está escondendo uma segunda intenção de caráter pessoal? O primeiro, a quem se quer fazer o bem, não é muitas vezes a si mesmo. Ele não está ali se enganando ou querendo enganar os outros para dizer que ele realmente quer fazer o bem aos outros, mas o que ele quer mesmo é viver bem, é primeiro fazer o bem a si mesmo. É essa a questão. Existe mesmo um desinteresse pessoal? A gente só vai saber quando tiver o dinheiro, para ver o que ele vai fazer com ele, por isso a prova. E o poder e a riqueza são as provas mais difíceis nesse planeta. É culpado alguém que estuda os defeitos alheios? Se é para citá-los e divulgá-los, é muito culpado, pois isso é faltar com a caridade. Porém, se tirar daí algum proveito e evitá-los em si mesmo, às vezes pode ser útil. Olha que interessante. Às vezes pode ser útil. Porque é culpado alguém que estuda os defeitos alheios? Se ele estiver estudando os defeitos alheios para se aperfeiçoar, para se modificar, ótimo. Se ele estiver estudando os defeitos alheios em termos sociológicos, para escrever um livro para ajudar as pessoas a se modificarem, bom. Agora, se ele estiver estudando os defeitos alheios para apontar o dedo e mostrar, olha como eu sou melhor, olha como fulano faz, olha como ciclano faz, aí ele tá porco, aí se perdeu. Eu vou repetir. Se é para criticá-los e divulgá-los, né? Se é para criticar e divulgar os defeitos alheios, é muito culpado, pois isso é faltar com a caridade. Porém, se tirar daí algum proveito e evitá-los em si mesmo, às vezes pode ser útil. Mas não se pode esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade. O que é a indulgência? É a predisposição de perdoar. Espero que com vocês sejam diferentes, mas eu falo por mim. Somos indulgentes somente com os nossos filhos, netos, as pessoas que nós amamos muito. A indulgência é a predisposição de perdoar. Faça o que eles fizerem, a gente já tem a predisposição de perdoar, a gente vai perdoar, ponto. Por causa do amor que temos por eles. Então é o que ele está colocando aqui. Mas não se pode esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade. Ser indulgente para com os defeitos alheios é uma das virtudes da caridade, porque nós aprendemos com os erros, nós aprendemos através dos defeitos que nós vamos corrigir em nós. Então a gente não pode apontar o dedo para o defeito do outro. A gente precisa parar de julgar. Nós vamos ver o capítulo 1 do livro Renovando Atitudes do Hamed. Me fugiu agora o nome do médium que recebe o espírito Hamed. Desculpa. Ele coloca ali a questão do julgamento. Nós não podemos julgar ninguém. A única pessoa que nós podemos julgar é a nós mesmos. Nós só podemos apontar os nossos defeitos. Só podemos julgar a nós mesmos. Nós não podemos julgar o outro. Nosso único dever aqui é o auto-julgamento. Ponto. Antes de criticar as imperfeições dos outros, vede se não se pode dizer o mesmo de vós. Porque normalmente aquilo que nós criticamos no outro, aquele defeito que nós vemos no outro, ele está escondido dentro de nós. Nós temos que usar o outro como espelho. Eu olho para o outro, eu estou vendo um defeito nele que está me incomodando, opa, vou olhar para dentro porque eu tenho esse defeito em mim e eu estou escondendo, por isso que incomoda no outro. Incomoda justamente porque eu tenho, não quero ver, quero esconder, então o outro me incomoda. Nós temos que usar o outro como espelho para corrigir os nossos defeitos. Eu vou repetir. Antes de criticar as imperfeições dos outros, vede se não se pode dizer o mesmo de vós. Empenhai-vos então
em possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros, pois esse é o meio de vos tornar superiores. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Se for por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Se for por serem severos, sede dóceis. Se for por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em resumo, agir de forma que não se possa aplicar a vós essas palavras de Jesus. Vem um cisco no olho do vizinho, mas não vem uma trave no seu. Aí é que está a questão. É essa a colocação de Jesus. É aqueles que olham e veem o defeito do outro, que é um cisquinho no olho, mas não conseguem ver uma trave, uma barra de madeira que tem na frente dos olhos. Nós não podemos olhar, apontar, acusar. Nós devemos olhar para dentro, apontar e acusar os nossos defeitos e corrigi-los. Traçar uma meta de trabalho para podermos corrigi-los. Agora ele pergunta aqui, é culpado alguém que investiga as chagas da sociedade e as expõe? Lá em cima é nos defeitos alheios de pessoas. Aqui as chagas da sociedade e as expõe, aqui naquilo que eu estava falando em termos de sociologia, de sociedade, né? Aí eles respondem, depende do sentimento que o move. Se o escritor visa apenas produzir escândalo, trata-se de um prazer pessoal que se proporciona apresentando quadros que muitas vezes são antes um mal do que um bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas ele pode ser punido por esse tipo de prazer que sente em revelar o mal. O espírito aprecia isso, né? Essa chaga, esse mal que ele está mostrando ali. Mas ele pode ser punido por esse tipo de prazer que sente em revelar o mal. Aqui nós estamos na questão 904, nós vamos relê-la no nosso próximo estudo. Por quê? Porque nós precisamos entender bem essa questão, nós já estamos aqui no nosso horário. Quando a pessoa investiga os males da sociedade para ajudar a sociedade a se modificar, ele está trabalhando para ajudar, ele está trabalhando para corrigir um erro que existe ali na sociedade. Mas quando o escritor que está ali colocando no livro algo que ele quer produzir escândalo, que ele quer mexer na ferida, que ele tem prazer em cutucar, em apontar, em mostrar, não, os católicos são assim, os protestantes são assim, os muçulmanos são assim. Então, ele não está mostrando, ele está acusando e ele está discriminando. Ele está cometendo um erro sobre uma bandeira de que ele está mostrando o erro do outro e que não existe nele e na sociedade a qual ele pertence. Então, ele vai ser responsabilidade por esse prazer que ele tem em ver o erro no outro. O antissemitismo, né? Os que não são intolerantes às religiões afros, ao islamismo, os que são intolerantes com os diferentes, qual seja a diferença, serão responsabilizados por esses erros, serão responsabilizados por essas colocações, por transmitir essas ideias preconceituosas para os outros, ou seja, o espírito aprecia isso. Acusar, né, o homossexual, né, olhar para a homossexualidade como se fosse um mal, como se fosse uma doença, como se fosse um erro. Olhar para o autismo, a síndrome de Down ou qualquer outra diferença que exista e apontar o dedo. Ele está dizendo, o espírito aprecia isso, mas ele pode ser punido por esse tipo de prazer que sente em revelar o mal. O prazer que ele está tendo ali em revelar o mal está mostrando o preconceito, está mostrando a pequenez, está mostrando
a sua incapacidade de tratar um problema de forma apartada e apontar soluções para que se conviva, para que se aprenda, para que se ajude aqueles que têm o problema ou ajude aqueles que necessitam de um tratamento diferenciado e para poder se modificar. Então, se ele está trazendo soluções para os outros e para si mesmo, ele está realmente fazendo alguma coisa que vai fazer diferença. Se não, ele está pura e simplesmente proliferando o seu preconceito, espalhando a sua maldade e os seus preconceitos e as suas ideias arcaicas, né? Que às vezes há ideias de 2.000 anos atrás, 1.800 anos atrás, que a pessoa carrega ainda com ela, achando que aquilo é uma verdade. Então, nós paramos aqui na 904, vamos continuar na própria questão, porque agora vem a 904A, que é dentro da mesma questão, nós vamos ver isso no nosso próximo estudo. Até lá!